Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma célula virtual. Hoje vou gravar uma parte desta célula por causa de um compromisso. E quero dizer a você que está um dia lindo aqui no sul da Califórnia. Quero convidá-lo para orarmos. Pai, obrigado por este dia maravilhoso que nos dás, por teu amor, por teu cuidado, por tuas bênçãos. Agora pedimos-te também que nos guies pelo Espírito Santo no estudo da tua palavra, para que possamos compreendê-la e aplicá-la às nossas vidas e aos nossos ministérios, em nome de Jesus. Amém. Nas últimas semanas temos falado sobre vários dons espirituais e hoje eu quero fazer um apanhado geral do que nós temos visto até aqui e gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim, do versículo 1: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. O que Paulo está dizendo aqui pode ter dois significados para nós. Ele não quer que nós sejamos ignorantes quanto aos dons espirituais. E, infelizmente, há muita ignorância com respeito a este assunto. Primeira classe de ignorância é daqueles que simplesmente se comportam como se os dons não existissem, como se eles não fossem relevantes. Essa é uma forma de ignorância, é o ignorar por tratar como se não existissem. Ok? Depois tem também aqueles que ignoram os dons por não saberem nada a respeito deles. Esta é a outra forma também. Pessoas desconhecem os dons, portanto, nesse sentido, são ignorantes, porque não sabem o que são, do que se tratam e, consequentemente, não têm uma noção clara de como utilizá-los. Porém, eu gostaria de acrescentar uma terceira possível aplicação deste texto, que é ignorar os dons no sentido de não saber usá-los. Este era o problema da igreja de Corinto. Não é que eles não conhecessem os dons, eles os conheciam. Tanto é, veja comigo aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Se você tem sua Bíblia aí, abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Onde Paulo diz assim: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Neste caso, Paulo mostra claramente, então, que os coríntios tinham todos os dons espirituais. A questão da ignorância deles não era com respeito à existência dos dons espirituais, mas quanto ao seu uso. Da mesma maneira, muitas pessoas hoje em dia que não sabem utilizar os dons espirituais. Paulo nos dá várias recomendações, especialmente dos capítulos 12 a 14, aqui de 1 Coríntios, para que nós tenhamos uma orientação, uma direção acerca de como utilizá-los. Mas antes de entrar aqui no texto, deixe-me dizer alguma coisa. Espiritualidade, ser espiritual e ter dom espiritual é a mesma coisa. Em outras palavras, o fato de alguém ter um dom espiritual significa que esta pessoa seja espiritual. Creio que esse é o ponto principal da nossa meditação, do nosso estudo hoje. Eu tenho visto muitas pessoas que andam atrás de irmãos e irmãs que supostamente têm dons do Espírito Santo para consultá-las quanto a decisões para suas vidas pessoais ou ministeriais, e inclusive para suas vidas conjugais. Eu quero dizer que esse não é o propósito dos dons espirituais, mas vou deixar isso para outra ocasião. E muitas dessas pessoas que vão atrás de pessoas que profetizam ou que têm revelações, etc., muitas vezes me dizem: eu falei com irmão fulano de tal, irmão fulano de
fulano de tal, essa pessoa é muito espiritual. Na verdade, o que ela queria dizer é que essa pessoa tem dons do Espírito. Mas, será que ser espiritual e ter um dom do Espírito é a mesma coisa? A Bíblia diz que não. Por quê? Porque Paulo diz aqui, em 1 Coríntios 7, conforme a gente acabou de ver, que os coríntios tinham todos os dons, não lhes faltava nenhum dom espiritual. Porém, o mesmo Paulo, quando chega aqui ao capítulo 3, diz o seguinte: irmãos, em versículo 1, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Veja bem, então Paulo diz assim: vocês têm todos os dons espirituais, mas vocês não são espirituais. Precisamos aprender esta lição de que ser espiritual e ter um dom espiritual não é necessariamente a mesma coisa. Porque Paulo diz assim: vocês têm os dons espirituais, vocês têm todos eles, não lhes falta nenhum. E ele dá aquela relação de dons lá em 1 Coríntios 12, que eram dons que existiam na igreja de Corinto. Mas aqui no capítulo 3, ele fala da condição espiritual desses irmãos de Corinto, dizendo que eles são carnais. Ele diz assim: ó, vocês são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, Paulo mostra que havia divisões, um grupo que dizia: eu sou de Paulo, outro dizia: eu sou de Apolo, outro até dizia: eu sou de Pedro, e outro que talvez se considerava mais espiritual diz: eu sou de Cristo. Paulo diz assim: isso aí só mostra que vocês são carnais. Então, carnais que têm dons do Espírito, sim, porque os dons do Espírito são dons, são dádivas. Dádivas você não dá a alguém que merece. Se você der, não é uma dádiva, não é um dom. Você está dando uma recompensa por aquilo que a pessoa é ou por aquilo que a pessoa faz. Paulo diz: não, são dons. Tá? São dados liberalmente pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade. Claro, isso está em 1 Coríntios 12, 11. Você pode buscar os melhores dons, como instrui Paulo, mas quem decide dar os dons e que dons vai dar é o Espírito Santo. Então Paulo deixa isso bem claro aqui, mas muita gente não entende isto. Pensa que ter dom espiritual é sinal de ser espiritual, e não é necessariamente a mesma coisa. No caso dos coríntios, eles não eram espirituais porque havia entre eles divisões, havia entre eles muitos problemas. E se você ler todo o livro de 1 aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, você vai ver que, na verdade, isso eram problemas sérios daquela igreja. Por isso, quando eu chego aqui no capítulo 12, Paulo vai explicar que, na verdade, há um só corpo. Ele está falando aqui da unidade da igreja, que apesar da diversidade de dons, das maneiras de pensar, há um só corpo e que todos são igualmente importantes. Este é outro problema também quanto à ignorância dos dons espirituais. Alguns pensam que alguns dons são mais importantes que outros, ou são mais relevantes que outros. Paulo diz que todos os dons são iguais quanto à sua importância. Eles têm aplicações diferentes. Talvez no momento um dom possa ser mais relevante para uma situação, em outro momento outro dom seja o dom mais relevante para aquela situação, mas todos eles são igualmente importantes. E Paulo usa a figura do corpo. Ele diz assim: a mão é uma parte importante do corpo, não é verdade? Mas a mão não pode, o pé não pode dizer para a mão, por exemplo, que eu não sou mão, então eu não pertenço ao corpo, porque a mão é importante e eu não sou tão importante. Não, Paulo diz: todos são igualmente importantes. E ele diz assim: e se o ouvido disser porque não sou olho e não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E ele diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, Paulo está dizendo assim: Deus colocou cada pessoa e deu dons de acordo com a sua vontade, que todos os dons são igualmente importantes. Nós muitas vezes lemos este texto que fala da unidade do corpo fora do contexto, não é? E
Claro, isso aqui se aplica a todos os aspectos da igreja e da vida cristã, mas especificamente no contexto que foi dado, Paulo está se referindo ao uso dos dons espirituais, mostrando que não tem um dom que seja melhor ou maior que o outro. Quando ele nos diz busca os melhores dons, o que ele quer dizer é que nós devemos buscar os dons que nos parecem ser os dons mais adequados para a situação em que estamos vivendo. Mas sempre, como ele diz lá em 1 Coríntios 12, 11, e eu vou ler, é o Espírito Santo quem decide que dons ele vai dar. Ele diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. O que é que então caracteriza uma pessoa espiritual? Poderíamos usar aqui o texto de 1º e 2º aos Coríntios, mas eu gostaria de ler Gálatas, onde eu creio que Paulo coloca de maneira bem sucinta o que é uma pessoa espiritual. Pessoa espiritual é aquela que produz o fruto do Espírito. Há uma diferença entre dom do Espírito e fruto do Espírito. Dom é para ministério, fruto é para caráter. E é no meu caráter que eu revelo o meu crescimento espiritual. É no meu caráter que eu revelo o quão espiritual eu sou. Vamos ler Gálatas capítulo 5. Eu vou ler até, inclusive, um pouco antes, capítulo 5, 19, onde ele diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. E se você ler aqui as obras da carne, você vai ver que muitas delas estavam presentes na igreja de Corinto, ok? Mas a partir do versículo 22 é onde ele realmente nos diz o que é uma pessoa espiritual. Ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Está claro? E olha o que ele diz mais aqui. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que ele está dizendo aqui, este último versículo, versículo 26, se aplica claramente à situação dos crentes coríntios, os crentes da cidade de Corinto, não é? Entre os quais havia inveja, entre os quais havia provocações, entre os quais havia discórdia. Então ele aponta que, na verdade, o que nos caracteriza como uma pessoa espiritual é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele diz assim, que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, o que não estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se já temos a nova vida em Cristo, que os coríntios já tinham. Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora precisamos andar pelo Espírito, ou seja, devemos deixar que o Espírito Santo controle as nossas vidas e procurar, sob a direção do Espírito, produzir o fruto do Espírito. Se você olhar para cada uma dessas características, o que nós temos aqui, na verdade, é um retrato de Cristo. Ser espiritual é ser parecido com Cristo. Creio que esta é a definição mais simples. Ser espiritual é ser parecido com Cristo. Quanto mais você é parecido com Cristo, mais espiritual você é. Então, Paulo disse isso claro. O que vai me caracterizar, então, como uma pessoa espiritual? Amor. Eu amo as pessoas. Alegria. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Paz. Ter paz na minha vida. Paciência, ou algumas traduções diriam longanimidade, ter um ânimo longo, né? Ter paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, são as coisas que me caracterizam como uma pessoa espiritual. E mansidão e domínio próprio. E Paulo diz claramente que contra essas coisas não há lei. Então, ter dom do Espírito não é o mesmo que ser espiritual. Precisamos aprender esta lição. E precisamos aprender a discernir entre ser espiritual e ter os dons. Não há nada de errado em ter dons e usá-los para a glória de Deus. Mas ter um dom não torna você mais espiritual do que ninguém. Não me torna mais espiritual do que ninguém. Paulo, no capítulo 13 aqui de 1 Coríntios, também nos fala do amor. Ele diz assim, no finzinho do capítulo 12, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Muitas pessoas também cometem um erro de interpretação, que diz, não, o maior dom é o amor. Paulo não está dizendo aqui que o amor é um dom espiritual. O que ele está dizendo é que o amor é o caminho pelo qual nós devemos exercer os dons. Ou seja, devemos exercer os dons em amor. Ele diz assim, ainda que eu fale línguas, seja de homens, seja de anjos, não é? Se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Não adianta eu ficar falando em línguas, no culto, na oração, se eu não amo os meus irmãos. Depois ele diz também, ainda que eu tenha o dom de profecia, posso ter o dom de profecia, posso profetizar, mas se eu não tiver amor, nada serei. Depois ele diz, ainda que eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Possivelmente aqui ele está falando da palavra de conhecimento, um dos dons que nós já estudamos antes. E ele fala, ainda que eu saiba todos os mistérios, tenha todo o conhecimento. E ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, aqui é o dom de fé, que nós ainda não estudamos. Eu posso ter todos estes dons, ele diz, se não tiver amor, nada serei. E ele vai mais adiante, ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entrego que o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Possivelmente aqui é uma referência ao dom de misericórdia, ao dom de socorros, em que a pessoa dá dos seus bens, também o dom de contribuição, que esses dons, os 3 dons a gente já mencionou nos nossos estudos anteriormente. Eu posso dar tudo que eu tenho, Paulo diz, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Para Deus isso não tem nenhum valor, para Deus isso não significa absolutamente nada. Então Paulo mostra também que uma forma ou uma maneira pela qual eu posso reconhecer se sou espiritual ou não, é se eu exerço os dons, sejam eles quais forem, não apenas os que ele menciona aqui, mas sejam eles quais forem, em amor. Porque se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor também é uma forma de demonstrar se eu sou ou não uma pessoa espiritual. Se eu amo a Deus em primeiro lugar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, e se eu amo o irmão, se eu amo o próximo como a mim mesmo. Espero que tenha ficado claro para você o que é ser uma pessoa espiritual e que ter dons espirituais não é necessariamente sinônimo de ser uma pessoa espiritual. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Possamos procurar ser espirituais, conforme nos ensina a palavra de Deus. Gostaria de orar com você neste momento. Pai, obrigado por todos que nos assistiram. Abençoa cada vida, ajuda-nos a entender a Tua palavra e a colocar em prática em nossa vida diária, Pai. Ora também por aqueles que não conhecem a Cristo, para que eles possam tomar a decisão de segui-lo. E se você está nessa situação, gostaria de orar com você. Se você quer receber a Jesus como seu único Senhor e Salvador, faça comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, te peço que me perdoes os meus pecados e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Ajuda-me a te servir, a te seguir e a ser uma pessoa que reproduza o teu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe cada família, cada indivíduo que nos assiste. E lembrando que todas as terças aqui estamos na nossa célula virtual, também às quintas, com o nosso estudo bíblico virtual, sempre às 7h30 horário de Los Angeles, 11h30 horário do Brasil. E introduzindo agora também no Instagram o Bíblia Kids. Vamos ter agora toda quarta-feira, no mesmo horário, 7h30 da noite, 2 vídeos, um para crianças pequenas e um para crianças maiores, feito pelas professoras do Ministério Infantil da Bíblia, que chamamos de Bíblia Kids. Lembrando também que estamos no podcast. Você pode nos ouvir agora em podcasts na Apple Podcasts, no Google Podcasts e muitas outras plataformas também. E no domingo, 5 horas da tarde, o nosso culto. Deus abençoe você ricamente. Uma última oração para encerrarmos. Pai, abençoa cada família, abençoa cada vida, sobre todas as necessidades de todos, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Ó Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te
tua